10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Senhoras e senhores, esse é o nosso PsiCast. Estamos iniciando o primeiro episódio e aí eu estou muito feliz com tudo isso. E aí vamos juntos, porque aqui vai ter muito conhecimento, muita gente entrevistada, muita gente que passou por um processo de autoconhecimento e a vida mudou totalmente. E hoje eu estou tendo a felicidade e a oportunidade de trazer uma entrevistada fantástica. Ela é fantástica. É um dos cases de sucesso. Fiz questão de trazê-la para o PsiCast. É a Ieda. Ieda, ela é vó. Ieda, ela é mãe. Ieda, ela é ex-bancária. Ieda, ela é crossfiteira. Ieda corre hoje. Ieda virou a chave, mudou a vida. E aí, para mim, é um prazer poder estar recebendo essa pessoa excelente e maravilhosa aqui no PsiCast, nesse nosso primeiro episódio. E aqui está ela. Ieda, seja muito bem-vinda, querida. Um prazer lhe receber aqui. Obrigada, doutor Paulo. O prazer é todo meu. Eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada com o seu convite. E realmente, desde o dia que eu fui lá no seu consultório a primeira vez, muita coisa mudou na minha vida. Muitas chaves foram destravadas. Uau, que bom, Oh, glória. maravilha. Fico feliz por isso. Sim, também não falei. E ela também é missionária, faz missões, não é verdade? É. Está aí sempre em atuação a serviço do reino de Deus. Isso é muito bonito, importante. E atrelado a tudo isso, autoconhecimento, né, Ieda? Exatamente. Autoconhecimento. E aí me fala um pouco como foi para você esse processo de autoconhecimento, porque você acabou de citar que a gente se viu pela primeira vez e quando a gente se viu por um amigo comum, você iniciou um processo de autoconhecimento. Como você estava naquele momento da sua vida quando a gente se encontrou, quando você conseguiu fazer esse processo de autoconhecimento? Eu conheci o seu trabalho pelas redes sociais, né? Pelo Instagram do nosso amigo em comum e senti o desejo de procurar, né? Eu estava no momento da minha vida assim que eu estava querendo mudar a minha vida, né? Eu disse, chegou o momento, chegou a minha hora, né? Faltava isso e foi quando eu lhe procurei que fiz a terapia de autoconhecimento e aquela terapia assim foi marcante, foi fundamental na minha transformação, porque eu cheguei ali uma pessoa com traumas que eu nem imaginava que eu tinha. Com traumas, com crenças na minha vida que eu nem imaginava que existiam em mim. E com o decorrer do tempo, naquele primeiro momento, né, nós trabalhamos um pouco e aquilo ali já mudou totalmente a minha forma de encarar as coisas, né? Eu passei a fazer coisas que eu não fazia antes, passei a tomar decisões que eu não tomava antes e logo após voltamos à terapia, né? Aí essa terapia Foi profunda, né? está sendo profunda. Está sendo profunda, Está né? sendo profunda, de mudanças assim, na raiz Sim. do problema. Que fantástico. E o interessante é que você passou a fazer coisas que você não fazia, passou a realizar sonhos que você falou que não realizava na infância. Que sonhos eram esses? Eu tinha... sempre eu fui gordinha. Sim. Né? Sempre eu fui gordinha, sempre tive aquele estigma, né? Das pessoas olharem e a gente tratou isso, né? Sim, sim, demais. E eu tinha um sonho de jovem que era correr. Uhum. Eu tinha muito sonho de correr. Eu amo academia, eu amo atividade física e eu passei muito tempo da minha vida sem fazer isso, sem ter coragem de... Às vezes eu não tinha coragem de ir numa academia porque eu tinha vergonha de mim. Eu tinha vergonha, eu tinha medo de como as pessoas iam olhar para mim, iam rir de mim, iam zombar de mim. E eu dizia, não, lá na academia só tem pessoas malhadas, pessoas bem feitas, mulheres bonitas. Eu vou chegar lá e todo mundo vai olhar para mim. E isso me fez não realizar esses sonhos. Eu ia para a academia, eu fazia um plano lá de 3, de 4 meses, não ia uma semana.
perdia o dinheiro, não fazia. E assim foi minha vida toda, desde a juventude. E o fato de correr, que foi o pontapé inicial nessa mudança, o fato de correr, eu dizia, eu nunca vou ter coragem de correr. Não vou eu passar ali na rua e as pessoas olhando e zombando de mim. Vou não. Isso tudo estava na sua cabeça. Já Isso estava, eram pensamentos eram que você tinha sobre que isso. eu tinha. E isso naturalmente levava você a se auto-sabotar. Me auto-sabotar. E cada dia que passava, a idade chegando, os problemas aumentando e eu engordando. Eu engordando. Cheguei ao ponto de pesar 118 quilos. Nossa. 118 quilos. E eu estava, assim, à beira da morte, à beira de um infarto. Sim. Né? E com problema de relacionamento, com problema em casa, aquela coisa toda, e só engordando, e só aumentando, e sem coragem de fazer nada por mim. Sim, então, deixa eu entender um pouco. Você estava ali ganhando muito peso, e esse peso que você ganhava era por questões emocionais. Exatamente. Exatamente. E quando eu cheguei a 118 quilos, eu decidi procurar ajuda, fiz uma cirurgia bariátrica. Sim. Né? Perdi 38 quilos, o que não resolveu o meu problema, porque o meu problema era emocional. Você trouxe uma coisa muito interessante, é importante a gente frise, por quê? Porque as pessoas que estão em casa, elas podem ter uma virada de chave também. O que é que eu costumo dizer? Eu respeito, entendo, compreendo as pessoas que fazem cirurgia bariátrica, e é importante, né, porque é uma questão de saúde, mas na maioria das vezes, sabe o que é que eu percebo? É aquilo que a gente já tratou. A pessoa mexe no lugar errado. Né? Ela está mexendo no lugar errado, e existem pesquisas que mostram isso, que de cada 10 pessoas que fazem cirurgia bariátrica, 8 voltam ao corpo que era ou pior. E aí isso é atrelado ao quê? As suas crenças, autoconhecimento, identidade. Quando as pessoas elas não se conhecem, por isso que eu defendo muito o autoconhecimento. Quando as pessoas não têm autoconhecimento de si, quando elas não sabem quem elas são, então elas vão mexer em lugares errados. Né? E a gente sabe que a estética está tomando conta do universo, tomando conta do mundo, todo mundo mexendo na questão estética, mas mexer realmente é onde deve mexer, a pessoa não está mexendo, que é na questão... não quer. Isso, não quer, porque ela acha que se fizer uma cirurgia, ela vai melhorar a autoestima, vai melhorar muita coisa, só que mexe no lugar errado. Como você disse, estava ganhando peso, não porque você tinha o que as pessoas dizem, meu calibre é esse, né? Meu corpo funciona assim. As questões eram emocionais por pesos de pessoas que você carregava que não eram seus. Exatamente, meu Deus. Exatamente. Inclusive, para fazer a cirurgia bariátrica, a gente tem que passar por um processo psicológico. Sim, por uma avaliação. Por uma avaliação psicológica. E eu fiz essa avaliação, só que não foi com o senhor, né? Ah, tá. Obrigado. Se tivesse sido com o senhor, tinha sido bem diferente, eu tenho certeza. Se tivesse sido, tinha sido barrada, então. Era. Não tinha feito bariátrica, estava aqui maravilhosa, do mesmo jeito. Sim. Mas eu fiz o processo psicológico, mas, enfim, fiz a cirurgia bariátrica, emagreci, lógico, né? Porque o processo emagrece, né? Só que eu fiz a cirurgia bariátrica em 2015. Em 2019 começou outro processo na minha vida. Aí justamente foi o emocional que não tinha sido tratado, não tinha sido trabalhado. E eu ali, cuidando de todo mundo, amando todo mundo e sendo esquecida de me amar. Ah, então você está dizendo para mim que você tinha uma crença de autossacrifício. Uma das. Uma das. Então, e também tinha uma crença que é fortíssima em mim até hoje, que a gente está tratando, que é da rejeição, né? Sim. Não é bem rejeição o nome. É a crença do não merecimento? Não merecimento. A crença entendi. do não merecimento. Você tem algum exemplo que você daria sobre essa crença de não merecimento? Vários. Eu lembro que você compartilhou nos bastidores a respeito daquele episódio que você passou há pouco tempo, né? Acho que foi uns 15 dias. Menos de 15 foi dias. Semana passada. Foi? Fala um pouco sobre isso, porque isso é interessante. Eu sempre... eu nunca achei que alguém pudesse fazer algo por mim. Sim. Começou com o senhor, né? Não sei se eu posso falar. Deve. Mas
esse fato que o senhor está falando foi uma coisa bem simples na nossa vida, que o limpador do meu carro estava com problema, estava estragado, e eu precisava trocar o limpador do meu carro. E fui fazer uma pesquisa na internet sobre o valor, né? E a gente sabe que tem vários valores, né? De 70, de 100 e pouco, de 200. E aí eu me lembrei do rapaz que fazia a vistoria do meu carro, a revisão do meu carro. Lembrei dele, Márcio. Uhum. Ele, um rapaz maravilhoso, ele sempre me ajudou muito. E eu lembrei dele, liguei para ele e perguntei, Márcio, aí na autorizada tem? Porque como eu viajo muito, eu queria colocar um limpador, porque eu tive problema com limpador. Uhum. Agora, nas viagens que eu fiz. E eu queria colocar um limpador bom, não queria colocar um limpador ruim. E aí eu perguntei a ele se lá tinha o original, que eu queria colocar o original. Aí ele disse, tem. Peraí que eu vou perguntar quanto é. Quando ele veio me dizer quanto era simplesmente R$380. Eu digo, Sim. o quê? Um limpador, R$380? E aí ele foi, na mesma hora, ele disse assim, peraí, deixa eu ver aqui se eu tenho. Aí eu imaginei que ele fosse ver para me vender, né? E aí ele disse, eu tenho aqui, vem aqui que eu coloco. Aí eu disse, não, mas me diga quanto é, que se for R$380, eu não quero não. Sim. Aí ele fez, vem aqui que eu coloco. Aí eu digo, gente, mas me diga quanto é, homem. Ele fez, eu estou lhe dando. Nossa. Qual foi a sensação quando viu essa palavra? Meu Deus, eu não acreditei. Eu chorei. Eu fiquei assim, tão emocionada que eu acho que ele disse, vixe, Dona Ieda ficou tão emocionada com uma coisa dessa. Mas eu agradeci tanto a ele, eu disse que Deus, que orar por ele, que Deus abençoasse a vida dele, que o que ele estava fazendo por mim, Deus multiplicasse na vida dele, de tão emocionada que eu fiquei, porque eu nunca tive isso. Eu nunca tive. Eu me lembro que quando eu trabalhava no banco, que eu não sabia receber elogio. Até hoje é difícil para mim receber um elogio. Quando alguém me elogiava, eu achava que estava zombando de mim. Eu não acreditava que aquilo era verdadeiro. Eu me lembro que, às vezes, lá no banco, porque eu sempre fui muito... no meu trabalho, eu sempre fui muito correta. Eu sempre procurei fazer as coisas corretas. E muita gente chegava perto de mim e disse, mas, rapaz, você faz bem demais, você trabalha bem. Eu não acreditava. Você não via valor no que você fazia? Não. E nem quem eu você sempre era. olhava para as minhas amigas, para as minhas companheiras de trabalho, e achava que elas eram merecedoras, que elas tinham um trabalho bom, que elas eram inteligentes, que elas sabiam fazer as coisas, e eu não sabia fazer nada. Nossa. E isso, naturalmente, lhe trazia prejuízo nas relações interpessoais. Exatamente. Né? Não só conjugais, mas como também relação amorosa, mas como também nas amizades. Também. Você sempre se relacionava com as pessoas se diminuindo. Me diminuindo. Eu nunca me colocava em pé de igualdade. Uhum. Nem em pé de igualdade eu me colocava com ninguém. Nem no meu trabalho. Sim. E eu sabia que eu fazia o meu trabalho bem feito. Uhum. Mas eu não me colocava em pé de igualdade. Eu sempre era inferior. Certo. Então, você me citou a questão do episódio com o rapaz, sobre o limpador do para-brisa, certo? E agora, quando você me fala sobre essa questão com as amigas, que você não via, você via que o que você fazia era muito bom, era uma boa profissional, mas você não via valor nisso. Não. Então, nós estamos falando de uma crença agora de desvalor. Desvalor. Olha só, então a gente temos a crença de não Meu merecimento. Deus, é muita crença. Muita crença. Jesus. Exatamente. E agora, com esse novo episódio que você cita, da questão da convivência com as amigas, no trabalho, você está falando agora de uma crença de desvalor. Então, uma pessoa que tem uma crença de desvalor, ela não vê valor em si e se relaciona assim. Como era para você essas experiências? Sempre foi, assim, muito triste. E eu acho que a minha vida toda, hoje eu estou aprendendo isso, hoje eu estou entendendo isso, que a minha vida toda eu tentei, na gordura, na minha gordura corporal, não, a gordinha, ela é gordinha, mas ela é feliz, ela é sorridente, porque eu sempre fui sorridente. Sim. Eu sempre fui uma pessoa bem humorada. Sim. Eu sempre fui braba. Sim, sim. Eu sempre fui braba, mas eu sempre fui uma pessoa bem humorada. Eu sempre sorria, eu sempre recebia as pessoas com um sorriso, brincando, rindo, sempre tirando piada. Às vezes eu tirava piada até de mim mesma. Muitas vezes. Então, assim, eu me escondia nisso.
Ah, isso é muito interessante. Eu me Então, escondia você nisso. contava a piada, era engraçada com você mesma, mas na verdade era para esconder uma dor que você Esconder carregava. as dores que eu sentia. Eram dores emocionais que, com isso, você tinha os seus ganhos de peso. Exatamente. Exatamente. E aí você não conseguia ser quem você deveria ser. Quem eu deveria ser. Que Eu me interessante. preocupava muito com o que as pessoas iam dizer, eu me preocupava com o que as pessoas... Não dizer sobre a minha vida. Porque Sim. a minha vida eu era independente, eu não aceitava ninguém falar, não, faça assim, faça assado. Não, eu tomava as minhas decisões, ninguém me atrapalhava nisso, não. Mas assim, eu me escondia... Eu perdi o fio da meada que eu ia Não se falar. preocupe. Você se escondia por trás das emoções para não ser quem você era. Não sei quem eu era. E assim, as pessoas olhavam para mim e achar que eu era uma pessoa feliz. Mas Ah, tá. no fundo, eu não era feliz. Você queria mostrar isso para as pessoas. Você escondia a tristeza através de um E um comportamento. comportamento alegria. muito alegre, muito amiga, muito dada, muito. Eu via muito as pessoas, dava muitos conselhos. Se prontificava a Me ajudar. prontificava toda hora. Ah, ela é maravilhosa, ela está aqui para ajudar. Mas lá no fundo eu precisava de ajuda. Sim. Então, a gente já citou sobre a questão de uma das crenças que você tinha, que era a crença do autossacrifício. Você tinha que fazer muito para ser vista como essa pessoa pelos outros. Porém, isso era algo que lhe machucava. Me machucava muito. Então, nós estamos dizendo aí que você não tinha uma identidade definida? O senhor está dizendo. Lembra disso? Porque Lembro. Quando nós não temos, isso é importante a gente trazer para as pessoas que estão em casa. Por quê? Porque quando a gente não tem uma identidade definida, o que é que acontece? A indefinição de identidade faz com que a gente tenha comportamentos para ser aceito. Exatamente. Então, você trouxe algo bem interessante. Você disse assim, eu fazia coisas que até eu não queria. Eu dizia muitos nãos, eu dizia muitos sims quando eu deveria dizer não, simplesmente pelo fato de querer ser aceita por aquele grupo, por aquelas pessoas. E com isso você estava, como você disse, se auto-sabotando, escondendo uma dor ali, porque não era fácil. Né? Então, é importante a gente trazer isso aqui. Por quê? Porque nós temos outras pessoas que passam por isso. Né? Crença de identidade, ela é algo que ela é atemporal. As pessoas estão sempre precisando identificar quem elas realmente são. E como isso vivia na sua vida de uma forma mais obscura, você não sabia quem era, e aí por isso que você fazia para ser alguém, e aí você terminava não sendo esse alguém, continuava fazendo para ter alguma coisa, e não tinha também essa crença de merecimento, não tinha. E aí se perdia. Exatamente. E aí quando foi a tua virada de chave, que tu disseste, não, eu tenho que mudar isso, eu não posso permanecer sendo a mesma pessoa, eu vou ter que dizer não para algumas coisas. Tudo começou em 2016, né? Que foi quando eu comecei um processo de divórcio, que chegou ao divórcio, né? Durante 3 anos, eu passei por esse processo, suportei, né? Para não... às vezes até por uma questão de religiosidade, suportei muita coisa, que diante de Deus eu estava livre para tomar decisões e eu não tomava, por medo também da sociedade, por medo de não ser aceita, por medo de como era que eu ia viver. Então, assim, eu sofri 3 anos com uma pessoa por medo de tomar uma decisão. Como era que ia ser minha vida sem aquela pessoa que me fazia tanto mal. Nossa. Então era que me uma fez relação tanto abusiva? Mal. Era uma relação abusiva. Era uma relação abusiva. Foi uma relação abusiva nesses 3 últimos anos. Sim, né? sim. Então, assim, mas aí nesse processo desses 3 últimos anos, eu afundei. Já foi a época que eu engordei novamente, né? Depois da bariátrica. E depois do divórcio, em 2019, aí eu disse, agora eu vou viver. Aí veio a pandemia em 2020. Aí, o senhor imagine, eu tinha minha casa, tive que sair da minha casa, aluguei um apartamento próximo à universidade para ficar perto para minha filha ir para a universidade. E botei a casa para vender, porque eu ia me divorciar e precisava resolver a questão da casa.
Aí fui para esse apartamento, só eu e minha filha. Eu tenho 3 filhos, como o senhor falou, né? Mas cada um já estava no seu canto, eu só estava com a mais nova. Sim. E nesse momento, aí começa a pandemia. Aí eu fico sozinha com minha filha. Eu tinha uma pessoa que cuidava da minha casa, porque como eu trabalhava no banco, tinha que ter uma pessoa que cuidasse, né? Uma secretária. Eu tinha que ter uma pessoa. E com o divórcio que ficou só eu e minha filha, eu dispensei ela. Ela ficou só indo fazer diária. Então, uma casa que eu tinha era eu, meus 3 filhos, meu marido e a menina que trabalhava comigo, que me ajudava. De repente, eu me encontro só eu e minha filha mais nova, dentro de um apartamento pequeno e tudo fechado. Além, como diz o ditado, além de queda, coice. Então, além de eu ter tido o fim do relacionamento ali no final de 2019, porque foi em novembro de 2019. Sim. Em março de 2019 começou a pandemia. Aí eu passei o ano de 2020 trancada dentro de casa. Uhum. Eu orei muito, conversei muito com Deus, né? Porque minha vida sempre é pautada nas coisas do Senhor, né? Mas passei esse ano, não me deprimi, porque eu estava feliz, porque eu tinha me livrado daquele peso. Sim, sim. Né? Então, querendo ou não, eu estava feliz. E quando, no final de 2020, começo de 2021, aí foi quando Deus começou a cumprir uma promessa que Ele tinha feito na minha vida desde do tempo que eu me converti, né? Sim. Que eu me converti em 2009 e foi quando eu comecei a ser chamada para ministrar a palavra do Senhor. Nunca... as crenças. Eu nunca me achei capaz de ser uma pessoa que ia transmitir a palavra de Deus. Então aí a gente já está falando de uma crença de incapacidade. Outra crença? Eu pensei que ainda era do desvalor, mas já é outra. É? Incapacidade. Sim. Eu nunca me achei capaz. Uhum. Não sei porque minha vida, como eu lhe falei, eu tenho 2 irmãos. O mais velho é o top de linha. Sim. É o top Na criação, de linha, ele saiu como top de linha. O top de inteligente. linha, o bonito, o que chegava e abalava todas as estruturas. O mais novo é o superdotado de inteligência. Sim. Porque ele realmente é superdotado, meu irmão mais Sim. novo. E eu no meio. Ah, tá. E eu ali no meio, me achando a ovelha negra, me achando a gorda, Sim. me achando a feia, porque eles eram lindos e eu era a feia. Sim. E assim ficou essa... E quando chegou nesse momento de eu ministrar a palavra, eu disse, eu não tenho condições. Uhum. Eu não sou uma pessoa que eu não sou inteligente. O interessante nisso, é importante a gente trazer isso para as pessoas que estão em casa. O primeiro filho, que é que eu trato sempre, quem já passou por algum processo comigo sabe que eu trago muito isso, né? O primeiro filho, ele recebe o primeiro amor, porque o casal recebe aquela criança com muito amor, muita atenção, então ele recebe aquele primeiro amor do pai, da mãe, aquela atenção inteira. Quando nasce o segundo, que foi o seu caso, né? Foi, segunda. Quando nasce o segundo filho, esse filho ele já não recebe mais o amor primário. Ele não recebe mais aquele amor total. Ele recebe o amor secundário, porque o primeiro amor que aquele casal tinha para dar, né? A novidade já deu para aquele primeiro filho. Então ele já recebe um amor de sobra. Meu Deus. Ele já recebe amor de sobra. Aí esse amor de sobra, o que é que acontece? Ele vai vivendo com aquilo que ele tem, não é? É aí onde a gente vai entender o quanto ele vai precisar desenvolver meios de sobrevivência. Como é esses meios de sobrevivência? Ali entra em ação uma área cerebral chamada cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é a parte primitiva do sujeito. Então, eu não tenho com que sobreviver, vou ver com esse pouco amor que eu tenho, e está tudo certo. Quando nasce o terceiro filho, aí esse terceiro filho ele é, no senso comum, considerado o caçula. Caçula. Né? E o interessante é que esse caçula agora ele vai receber todo o amor que esse pai, que essa mãe tem, porque ele agora é o último filho, é muito carinho, é muito amor. E aí o primeiro foi privilegiado, o último também, o do meio ficou sempre na sobra. Aí
nasce para além de outras questões, que tem as questões também gestacionais, tem a questão da gestação, é aí onde vem a crença da rejeição. Por quê? Porque ali já aconteceu uma rejeição. E você trouxe uma coisa bem interessante. Você disse, meu irmão, muito bonitão, né? Tá tudo certo. O outro, muito intelectual. E eu estava naquele meio, eu queria ser vista pelo que eu era, mas eu não conseguia. O senhor vai me fazer chorar de novo, né? Mas é importante que a gente traga isso. Por quê? Porque a gente tem muita gente passando por isso. Né? Eu costumo dizer que a nossa dor não é só nossa dor. Nós, os iguais, se atraem. Então, nós temos muita gente passando por isso. E o que é interessante nesse seu processo é que você conseguiu identificar tudo isso e você não tinha como se relacionar, né, com esses pais de uma forma mais aberta. E aí, o que é que acontece? Só restava o quê? Eu tenho que ser grande para ser vista. Aí vem os ganhos de peso. Né? Aí onde estão as crenças aí do sujeito agora? Vem os ganhos de peso, eu tenho que ser grande para ser vista. E aí você constrói uma relação que ninguém fica sem se relacionar, costumo dizer que não há lugar vazio, uma relação com a comida. Não é isso? Então essa relação com a comida vai fazendo você a cada dia crescer para ser vista. Só que isso vai lhe adoecendo, porque você está mais ali no seu primeiro contato primário, você está se esforçando para caber em um espaço. Meu Deus. Aí eu tenho uma coisa que eu digo que é ótima. Tem até vídeo meu aí que eu já citei. Ame a rejeição. Porque a rejeição está expulsando você de um ambiente onde você não deve ficar. Você viu esse vídeo? Vi. E assim, é importante quando a gente ama a rejeição. Porque a rejeição é a nossa virada de chave. Né? E veja o quanto isso foi interessante na sua vida. Você depois saiu, né, estudou, se formou, que você também é inteligente, passou em concurso, né? Passou em concurso. E aí você foi para as suas relações e quando chega lá, você começa a se sentir o quê? Menor do que as pessoas. Porque essa crença já tinha sido registrada lá na sua infância. Exatamente. Coisa impactante. Engraçado. Você falando aí sobre a questão do relacionamento com a comida, eu me lembro que na minha vida, quantas vezes eu chegava em casa e comia algo assim, muito... Exageradamente. Eu fazia uma comida lá que eu queria comer muito, tipo um prato de brigadeiro, ou então fazia, cortava verdura, botava carne, feijão, arroz, comia aquele prato. E quando eu terminava, eu dizia, meu Deus, por que eu comi tudo isso? Nossa, você se questionava por ter comido tanto. Porque eu não estava com vontade, nem com fome. Então, era assim, eu descontava, era como se a comida me alimentasse a minha carência, a minha falta, né? Sim. As minhas crenças. Sim. E através disso eu seria notada. Olha como é interessante. Você construiu uma relação. O sujeito ele não vive sem se relacionar, né? Eu costumo dizer que o sujeito ele é um ser bio, psico, espírito social. Então ele tem um funcionamento psicológico, ele tem seu funcionamento biológico, psicológico, ele é um ser que pensa, sente, ele sente fome também, por isso que ele é bio. Psicológico, ele pensa, né? E espiritual, porque ele se relaciona, ele tem que ter uma espiritualidade, ele se relaciona com Deus. E social. Então, não tem como ele não se relacionar. Então, na falta de uma relação com pessoas, eu me relaciono com aquilo que está mais próximo de mim. No seu caso, era a comida. E aí, você, depois que comia, se questionava. Me questionava. Por que eu comi isso tudo? Entendeu? Várias vezes durante a minha juventude, adolescência, minha vida... já como senhora, eu fazia isso em momentos da minha vida e eu dizia, meu Deus, por que eu comia esse tanto de coisa? Sim. Entendeu? Então, assim, é muito interessante isso, porque quando eu lhe conheci... Uau, aí eu vou ficar lisonjeado, né? Quando eu lhe conheci, que eu lembro que eu já fui para nutricionista, para endocrinologista. Sim. Eu já perdi as contas na minha vida de quantas vezes eu fiz. O meu irmão mais velho, Gilney, ele costuma brincar comigo e que ele, quando a gente convivia, né, mais próximo, aí eu dizia, não, eu estou fazendo regime. Aí ele dizia, esse é qual? 1857. Aí daqui a pouco passava um tempo, aí ele falava, não sei o que, não, estou fazendo dieta. Pois esse é 1.597.000 dieta que você está fazendo. Sim, sim.
entendeu? Uhum. E ali eu ria, brincava, achava bom. Mas isso te machucava? Mas me machucava, porque era assim, é como se realmente eu visse que eu falhei, que eu falho, que eu Sim. falhava todas as vezes que eu tentava algo. E ia para nutricionista, ia para endocrinologista, e tentava mais uma vez, e nada. Uhum. Quando eu lhe conheci, que foi em 2023, né? Uhum. Aí, que, assim, foi bênção de Deus na minha vida, virou muitas chaves na minha vida, que uma delas, não sei se eu já posso falar agora, que foi a da corrida, Deve. que foi a primeira coisa que eu fiz em 2023, quando a gente começou a fazer a terapia de autoconhecimento, não foi? Isso. E aí eu me inscrevi numa corrida de 5 quilômetros sem eu nunca ter corrido na minha vida. E o medo que eu fiquei de não conseguir terminar a corrida. Aí eu disse, meu Deus, eu vou começar a correr, eu vou cair no meio do povo, eu não vou conseguir, eu vou morrer sem fôlego. Vai ser um escândalo, todo mundo vai olhar para mim, vai mangar de mim. Mas aquele momento era o meu momento de virar a minha chave. Eu digo que aquele ali foi o momento principal da minha mudança de vida. Que eu fiz a inscrição, fiz a corrida. Inclusive, eu chamei o meu filho, Thales, para fazer a corrida comigo. Ele foi do meu lado, ele não se inscreveu na corrida. Eu saí, né, da largada, aí lá na frente ele entrou comigo, ficou junto de mim, e ele já corria 10 quilômetros, mas ele me acompanhou durante toda a corrida, ele fez toda a corrida comigo, me incentivando, me influenciando, me dando força, e consegui terminar a corrida. Terminei os 5 quilômetros, sem nunca ter nem andado 5 quilômetros. Nossa, você nunca tinha andado 5 Não, quilômetros? nunca tinha andado 5 quilômetros. Então, a sua virada de chave no processo de autoconhecimento lhe trouxe essa benevolência? Essa primeira vitória na minha vida. Sim, sim. Porque E assim, quem escuta pode dizer assim, 5 quilômetros, né? Mas para você era uma barreira. Eu estava pesando quase 100 quilos de novo, Sim. nessa época. Uhum. Já estava pesando quase 100. E eu desesperada. E quanto mais eu me desesperava, eu dizia, meu Deus, daqui a pouco eu vou estar do mesmo peso que quando eu fiz a bariátrica. Sim. E quanto mais eu me desesperava, mais eu engordava. Sim. Mais eu engordava. Aí, quando eu fiz essa corrida, eu estava pesando quase 100 quilos já. Eu estava com 97, 98, por aí. E consegui correr, entre aspas, né? Porque eu caminhei mais do que corri. Mas eu fiz. Sim. Eu me levantei, eu virei a chave e fiz. Então, pela primeira vez, você começou algo e terminou. E terminei. Sem se auto-sabotar. Sem me auto-sabotar. Nossa, muito E foi profundo isso. depois da terapia do autoconhecimento. Sim. Eu me conheci ali, eu vi que eu não precisava olhar para ninguém. Inclusive, a minha filha, Thaís, a mais nova... Sim, né? Ela está nos Estados Unidos. Hoje ela está na Irlanda. Na Irlanda. Ela que o senhor conheceu, ela já fez também terapia com o senhor. Thaís assim, uma pessoa muito abençoada na minha vida. Ela me deu muita força também. E uma das coisas que Thaís dizia, que ela disse, você paga para doutor Paulo, mas não paga para mim. Porque a mesma coisa que ele lhe disse, eu disse também. Ela dizia assim, mãe, faça. Ninguém vai olhar para você. Você pensa que está todo mundo olhando para você, mas ninguém está olhando para você. Uhum. Ela dizia muito isso. E o meu problema era esse, era porque todo mundo ia olhar para mim. Você pensava que isso ia acontecer. Sim. Então, isso fazia parte dos seus pensamentos negativos. Negativos. Né? Minha autossabotagem. Sim, sim. Mas aí, nesse dia, eu fiz terminei a corrida, tenho a minha primeira medalha. Parabéns. Tenho a minha primeira medalha. E depois dessa primeira corrida, aí ninguém me segurou mais. Uau! Ninguém me segurou mais. Eu acho que eu fiz umas 10 corridas o ano passado. Eu só parei de correr, porque em dezembro eu fiz uma cirurgia, né? Sim, aí tive que parar de correr e voltei agora. Deu uma pausa. Deu uma pausa, de dezembro até abril. Aí em abril eu comecei os treinos de novo e tô aqui. Aí você começa a correr de novo agora em abril e também já começa a CrossFit? Aí comecei outro sonho. Ei. Outro sonho da minha vida. Olha que coisa. Que eu acho lindo, eu digo, meu Deus, eu era para ser uma pessoa daquelas, né? Sim. Bem
musculosa, bem, porque eu amo, é uma coisa que eu não vou, eu vejo as pessoas dizendo assim, você quer emagrecer sem ir pra academia, sem... Não, eu vou pra academia porque eu gosto. Sim. Eu tenho esse prazer de ir pra academia. Eu não vou por obrigação nem por força, não. Você vai pra cuidar de você. Eu vou porque eu amo ir pra academia. E uma coisa que eu ia dizer nesse processo, quando eu fiz essa primeira corrida, aí foi justamente, que foi no final de 2023, aí foi o ano de 2024 que eu fiz as 10 corridas. Eu acho que foram 10. Nesse ano de 2024, eu não fui para endocrinologista, eu não fui para nutricionista, eu simplesmente comecei a fazer o que eu queria fazer e eu perdi 10 quilos. Uau! 10 quilos, sem me preocupar com dieta, sem me preocupar com nada. Você não estava tendo nenhum acompanhamento profissional? Não estava com acompanhamento nenhum. O único acompanhamento que eu tive foi o da assessoria de corrida. Sim. Que era o que eu entrei na assessoria, mas ele me orientava só na questão da corrida, do treino. Sim. Mas, assim, em relação à parte de nutricionista, dessas, não procurei nada. Fiquei tranquila, minha mente estava em paz. Sim, então, olha como é interessante, né? Porque, assim, a gente sabe que os profissionais, eles são muito bons. E tem muita coisa que o profissional ele não avança com o paciente dele ou o cliente, e a questão não está no profissionalismo dele. Está na questão das crenças do sujeito. Do paciente. Do paciente. Então, você trouxe algo bem interessante. Você disse, eu passei muito tempo sendo acompanhada e não tive resultado, porque tinha muitas questões minhas. Daqui a pouco eu vou fazer um outro processo, que é o processo real, autoconhecimento. Tenho que saber quem eu sou, já que eu não estou tendo resultado. Aí vai fazer um processo de autoconhecimento, tem uma virada de chave muito grande, essa sua virada de chave pega e faz com que você entre agora em novos processos, sem esses acompanhamentos, e você tem resultado. Sem a pressão psicológica. Sim. Porque eu creio assim, pelo menos comigo, eu preciso, que eu estou com a nutróloga hoje. Certo. Mas eu preciso, na época, quando eu ia para nutricionista, daqui a 30 dias você volta. Aí a cabeça... Aí dava aquele Porque você choque. se sentia cobrada. Aí eu dizia, meu Deus, daqui a 30 dias eu tenho que ter perdido algum quilo, se eu não perder... Aí a mente, aí o emocional, aí travava. Eu chegava lá, estava do mesmo jeito. Ou então eu nem ia. Sim. Nem voltava pro retorno. A minha Nutri, que era... Maria, ela vai se lembrar disso, se ela assistir esse podcast. Eu nem voltava. E da última vez que eu fui, eu disse a ela, doutora, eu vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo sem o acompanhamento nutricional. Eu já sei, desde que eu me entendo de gente, que eu vou para nutricionista, que eu vou para endocrinologista. Talvez eu saiba mais até do que elas, como eu funciono, né? Então, assim, para mim, o fato de eu ter me conhecido, de eu ter virado essa chave na minha vida e ter ido fazer o que eu queria fazer, realizações da minha infância, da minha juventude, sem me preocupar com nada, nem com ninguém, só olhando para mim, me amando. Sim. Né? Então, aí ali eu perdi 10 quilos sem eu estar preocupada em perder peso. Então, você silenciou as vozes que estavam na sua cabeça, de que se eu for correr, vão olhar para mim e vão rir de mim. Exatamente. Né? E tu percebe que era sempre voz de críticas? Sim. E nós sabemos de onde vêm essas vozes, né? Sabemos onde ela foi construída totalmente. Então, eram sempre vozes de crítica, que isso lhe trazia pensamentos. A gente vai chamar isso, né, na terapia de cognitivo-comportamental, de pensamento automático. Nesse seu caso, você tinha muitos pensamentos automáticos negativos. Depois que você aprendeu a fazer os pensamentos alternativos... Oh, glória. Tudo mudou, tudo diferenciou mudou, na sua tudo vida, mudou. tudo. Então, veja como é interessante. Quando você silenciou essas vozes, é importante que as pessoas que estão em casa, elas tenham essa percepção. Quando você silencia essas vozes na sua cabeça, isso se manifesta nos seus comportamentos. E aí, quando se manifesta nos seus comportamentos, você começa a ter resultados onde antes você não tinha. Exatamente. E você começa a ter resultados sem acompanhamento de tantos profissionais ao seu redor. Então, nós temos aí, talvez, não vou dizer talvez, não vou ter certeza, porque eu tenho certeza que nós temos muita gente em situação como a sua. Muita. Que ela não sabe disso, ela não consegue silenciar as vozes, que é o diálogo interno do sujeito, que é ali onde está a conversa com ele mesmo, as suas crenças, que são muito fortes. Então, essas vozes internas sabota ele todos os dias,
vive em busca de processos e processos, né? Pessoas e pessoas, vou falar da questão da perca de peso, não consegue perder o peso, o problema não está no profissional, mas está ali também na questão dele mesmo. Então, enquanto ele não silencia as vozes, ele não consegue mudar. Então, silenciar a voz é a virada de chave. Não é isso? Exatamente. Maravilha. Tentar mudar todas as crenças que você tem, crenças negativas. E Ida, consegue mudar crenças negativas sozinho? Não. Não consegue, porque são coisas que às vezes passam até despercebidas por nós. Sim. Eu não imaginava nunca. Eu sabia que eu pensava daquela forma, eu sabia que eu tinha aquele direcionamento para a negatividade e tudo, mas aquilo ali não dizia a mim que aquilo ali era um problema para mim. Sim, você vivia muito na parte racional, né? Exatamente. Racionalmente você explicava. Exatamente. Mas nos comportamentos você se perdia. Não tinha como. Sim. Não tinha como. Eu precisava de ajuda para eu descobrir isso. Né? E nós sabemos, como eu sou uma pessoa, o senhor também é uma pessoa espiritual, nós sabemos que a nossa vida é assim. Né? Eu costumo dizer, o senhor vai rir agora, que quem é do tempo tem 40 mais, vai lembrar da historinha do Pica-Pau, né? Sim. Se lembra que o Pica-Pau, ele tinha quando acontecia alguma coisa na vida dele, aparecia do lado do ouvido dele o Pica-Pauzinho anjinho e do outro lado o Pica-Pauzinho demôniozinho, né? Sim. Então, são essas vozes. E a gente precisa entender, a gente precisa ouvir, saber qual é a voz que está sendo boa para a gente. Né? Qual é a voz que está nos levantando, nos tirando do buraco que muitas vezes nós estamos. E como o senhor falou, eu sei que tem muita gente que está passando por isso. Sim. Né? Que inclusive hoje, agora quando eu cheguei aqui, né? A gente faz as coisas e nem percebe o que está acontecendo ao nosso redor. Né? Mas como tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, então tudo que eu faço é para a glória do Senhor. Hoje, a minha vida, quando eu posto um vídeo, morrendo de vergonha, mas eu posto. Ainda existem as vergonhas? Ainda. Certo. Ainda estou quebrando esse ladozinho aí de vergonha. Mas eu posto. E hoje eu recebi um feedback de uma amiga minha. Né? Ela mandou agora, tá aqui. Quando eu cheguei, que eu me sentei ali, que foi olhar o WhatsApp, ela mandou uma foto dela na academia, porque ela disse, eu preciso voltar. Eu posto a foto na academia, aí ela disse, eu preciso voltar. Eu não posto para me mostrar, nem para aparecer. Não, eu posto justamente para essas pessoas. Ah, tá. Porque aí você sabe que existem pessoas que estão ouvindo as vozes que você antes ouvia. Que eu ouvia. Eu sei que tem pessoas que querem levantar da cama e não conseguem. Sim, isso é muito forte. Como eu não conseguia. Nossa. Como eu passei muito tempo da minha vida sem conseguir. Então, eu posto, não é porque eu quero ser blogueira, nem porque porque eu nem gosto dessas coisas. Não é porque eu quero aparecer. Não. Eu posto porque eu quero que as pessoas que precisam, sejam aquele alcançadas. vídeo seja visto por essas pessoas. E essa minha amiga mandou a foto dela hoje, agora, para mim, na academia, e disse, consegui voltar. Minha incentivadora. Olha só, que coisa maravilhosa. Então, assim, isso para mim foi, assim... fantástico. Bênção do Senhor. Uhum. E quando eu vim agora no carro, né? O senhor me conhece, já sabe. Eu vinha conversando com Deus e dizendo, Deus, que tudo que eu fale ali seja para a honra e para a glória do teu nome. Porque eu sei que o Senhor tem a sua participação, doutor Paulo. Mas Deus lhe usou. Deus lhe usa para chegar às pessoas que precisam, entendeu? Então, para mim, foi Deus que colocou o Senhor na minha vida. Então, quem vai chorar agora é eu, né? Então, para mim, tudo se resume em Deus. Deus me fez uma promessa de que eu ia ministrar a palavra dele. Eu nunca acreditei, e hoje eu ministro a palavra do Senhor. Não consigo ainda achar que eu estou fazendo a coisa direita. Sempre acho que eu estou fazendo errado. Meu Deus, eu podia ter feito assim, meu Deus. Eu não consigo assistir um vídeo meu. Se alguém gravar eu pregando, eu não consigo assistir. Agora vai, depois de hoje, né? Depois de hoje eu vou. Mas assim, porque eu faço tudo para a glória dele.
Sim. Então, o fato de eu estar correndo hoje, eu corro para a glória do Senhor, para que a minha vida, através da minha vida, assim como o Senhor me alcançou, alcance outras vidas também. E o interessante, quando você fala sobre Deus, né, que não tem como a gente questioná-lo, é interessante porque você viu a manifestação de Deus na sua vida a partir do momento que você se conecta com você mesma. Né? Exatamente. Então, assim, a presença de Deus, a gente sabe, ela sempre esteve com você. Sempre. Mas ela não era percebida por você por questões suas. Né? Então, a gente tem muita gente que tem convicção e certeza que Deus tem algo na vida dele, né? Porque é de acordo com a religiosidade da religião de cada pessoa e a espiritualidade dela. Mas ela não consegue dar um passo à frente. Você citou isso e quando eu vim, eu até fiz uma postagem no meu Instagram, uma pessoa mandou um áudio, né, contando para mim sobre algumas situações. Ela disse, eu tenho um grande desejo, meu desejo é cuidar de mulheres, fazer trabalho com mulheres. E eu disse, enquanto você estiver com essa narrativa, você não vai. Mas ela disse assim, eu preciso me preparar muito, preciso estar muito bem preparada, que eu tenho que primeiro me preparar, cuidar muito de mim para depois cuidar das pessoas. Eu disse, não, é o contrário. É um trabalho recíproco. Paralelo. Você vai cuidar das pessoas e, ao mesmo tempo, vai cuidar de você. Cuidada. Por quê? Porque eu sei que ela tem um traço de perfeccionismo muito alto. Então, ela está esperando o cenário estar perfeito para que primeiro ela vá. E nunca vai estar. E não vai estar. A gente vai melhorando no caminho. E aí eu até dei uma alusão voltada para um time de futebol. Eu disse, você entra em campo com o time que você tem. E muda essa narrativa, essa fala sobre você. Porque se eu tenho vozes na minha cabeça que são negativas, a única pessoa que pode silenciar essas vozes sou eu. E como eu vou silenciar essas vozes? Que fazem parte das minhas memórias, que estão lá em uma área cerebral minha, que é o nosso sistema límbico. Lá tem as memórias. Como é que eu vou fazer isso? Através do acúmulo de memórias boas. E ninguém pode acumular memórias boas a não ser eu mesmo falando de mim mesmo. E aí quando eu disse para ela assim, você para com essa narrativa e muda. Entra em campo com o time que tu tem, com o padrão que tu tem, com a bola que tu tem, com a rede que tu tem e vai jogar. Lá dentro faz como o treinador faz. O que é que o treinador faz? O treinador olha e diz assim, deixa o time entrar de novo no segundo tempo, o mesmo time. E aí ele vai. Quando todo mundo pensa que não, ele vai lá, muda 3, 4, 5 pessoas de uma vez só. E quando ele muda essas pessoas, ele muda o jogo. E quando ele muda o jogo, ele ganha a partida. Então, você que está em casa, entre em campo com o que você tem. Oh, glória. Não é verdade? Existem muita gente. Agora eu faço minhas palavras do Senhor, né? A seara é grande. Sim. Poucos são os ceifeiros. Sim. Né? Então... E na maioria desses ceifeiros, eles estão precisando só de autoconhecimento. Exatamente. Então, se eles se conhecessem, eles seriam uma pessoa melhor. Exatamente. Porque o autoconhecimento, ele é para nossa área como total. Eu falei que o ser humano é um ser bio, psíquico e espírito social. Então, quando eu tenho autoconhecimento, eu começo a dizer, opa, peraí, eu não sou só espiritual aqui, né? Porque se fosse só orando, rezando o texto, coisa desse tipo, já estava resolvido esse meu problema. Tem uma trava aqui. Exatamente. Mas essa trava não está na minha espiritualidade, não está na minha relação com Deus. Essa trava está em mim como ser humano. Não é? O senhor lembra quando eu cheguei lá? Lembro. E era tudo... o senhor dizia, você espiritualmente você está perfeita. Sim. Então era isso. O meu relacionamento com Deus era perfeito. Eu precisava do meu relacionamento comigo mesma. Com você mesma. Que coisa interessante. Precisava ajeitar esse relacionamento. Sim. O com Deus estava perfeito, maravilhoso. Sim. Agora, o comigo mesmo era que faltava. E interessante, quando você ativou esse lado seu, tudo deslanchou. Tudo. Então nós temos muita gente, às vezes, espiritualizando tudo, não é? Que não precisa ser espiritualizado. E quando se espiritualiza, mistura tudo. E aí ele não consegue ser quem ele precisa ser. Né? E aí isso vai atrapalhar a tomada de decisão, porque você tomou decisões importantes. Você via numa relação abusiva e tinha medo de julgamento. Né? Então, por conta de julgamento, você não saía. Até que a sua chave vira e você diz, eu saio. E aí, nessa sua dor, que você citou a questão do período da pandemia, foi quando você disse, preciso imediatamente ir em busca de algo a mais. O que é que está faltando aqui? E aí era autoconhecimento. Era o autoconhecimento. Fez uma análise de autoconhecimento. E também o senhor deve lembrar, quando eu cheguei lá a primeira vez, que eu disse que eu não acreditava em terapia. Sim, interessante. Lembra? Sim. Lembra? Lembrei agora, essa ficha caiu. Que eu não acreditava em terapia. Isso. Porque eu tive experiências, né? Negativas de terapia, que para mim eu entrei muda e saí calada.
Sim. Entrei de um jeito e saí do mesmo jeito. Sim, sim. Então, assim, eu não tinha experiências boas não tive experiências que tiveram sucesso com Sim, terapia, né? naturalmente. Eu lhe disse isso no começo. Eu tô aqui, não sei nem porquê, Não sei nem por quê. né? Mas hoje eu sei. Ó, Né? Hoje eu coisa sei boa. por quê. Coisa boa. Né? E realmente foi em 2023 eu ter tomado aquela decisão que financeiramente eu não podia, se lembra também? E você disse, invista em você. E hoje eu invisto em mim. Eu invisto em mim, eu faço tudo para eu estar bem, né? Porque eu preciso amar as pessoas como eu amo a mim mesma. Sim, Então, como é que eu vou amar as pessoas se eu não me amo? concordo, sim, plenamente. Né? Então, eu preciso me amar para poder amar as pessoas. Que coisa Cumprir um interessante. mandamento do Senhor. Uhum. Né? Então, ame amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo Como como a si mesmo. Então, como é que eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? Sim. Então, Então, eu a preciso... sua relação de amor com você era defeituosa. Era defeituosa. E isso refletia nas outras pessoas. Eu não me amava. Sim. Apesar de eu querer demonstrar que eu me amava, Uhum. mas eu não me amava. Quando eu me conheci, Sim, né? sim. Quando o Senhor me fez trazer à memória essas minhas lembranças, essas minhas situações, essas minhas travas, Sim. eu percebi que eu não me amava. E eu me lembro que nós trabalhamos muito, né? As suas 3 áreas cerebrais, né? Cérebro reptiliano, neocórtex, né? O cérebro reptiliano é a sobrevivência do sujeito. Trabalhamos o neocórtex, que ali está a questão da racionalidade do sujeito, né? Da lógica. Trabalhamos o seu sistema de lógica. E também trabalhamos o seu sistema límbico, que ali é o cérebro das emoções. É onde estão as memórias do sujeito, onde estão as experiências mais profundas e as crenças mais profundas. Então nós mergulhamos ali, né? Ai, meu Deus. E esse mergulho ele foi bom, porque Foi. hoje você entrou no consultório, eu lembro na época que com uma crença sobre terapia, por conta de experiência que você viveu, e aí não é só na área terapêutica, tem profissionais em tudo quanto é lugar, né? Tem profissionais e profissionais, e a gente precisa entender e respeitar isso, naturalmente. Mas você entrou desacreditada. Eu via isso nos seus olhos. E hoje? Hoje Deus me abençoou com o Senhor na minha vida. Sim, sim. O Senhor já me abençoou. O Senhor, porque eu falo Senhor. Eu me sinto um velho, mas tudo bem, tudo bem. O Senhor, Dr. Paulo, já me abençoou de várias formas, de várias maneiras, né? Que eu nem acreditei também. Sim, né? Não sentia nem merecedora de estar tendo aquele crescimento. Nem merecedora. E, assim, só deixo quando o Senhor não me quiser mais. O que é interessante a gente deixar claro para as pessoas, não é que ninguém fica preso pro resto da vida. É que você vem quebrando etapas de sua vida. Opa, alcancei isso aqui, cresci. Mas eu quero agora aquilo ali. Porque você começa a ficar ambicioso, né? Mas é uma ambição boa. É boa. É uma ambição boa. Então, você diz, eu preciso destravar agora essa outra parte. Algumas pessoas chamam isso de camadas, e eu respeito isso naturalmente. Quebrei essa crença, agora conquistei isso. Eu tenho outra crença que eu queria mudar. Porque ainda que uma pessoa, pronto, a gente sabe que as pessoas têm muita crença financeira, né, que você falava muito. Toda vez que era algo para você recorria à finança. Né? Tinha uma crença de escassez muito grande. Uma pessoa que tem uma mente de escassez, ele pensa sempre o seguinte, se eu estou pagando para alguém está ganhando, eu estou perdendo. Né? Só que quando você vai para dentro de um processo, você descobre que não é aquilo. Pelo contrário, você está investindo em você. Em mim, E aí, você não perde, aquilo volta. Exatamente. Né? E aí, Exatamente. eu acho isso aí profundo demais. Muito, admiro. Muito. E vi isso na prática. Vejo isso na prática todos os dias, porque eu atendo praticamente todos os dias hoje e vejo como isso acontece. Então, fico muito feliz em ter visto sua evolução e estar vendo sua evolução. Então, hoje você está dentro de um processo novo, algo novo acontecendo, né? Situações diferentes. Já estamos entrando em outro patamar de crescimento seu. Então, isso é fantástico. Por isso que eu amo, né? E aí, esse nosso primeiro episódio aqui está fantástico. Eu estou numa felicidade só por ter recebido você. E você é um case de sucesso. Eu posso considerar um case de sucesso por tudo aquilo que você se permitiu viver. Porque do outro lado nós temos muita gente que não se permite viver determinadas coisas e aí não tem, naturalmente, alguns resultados. Então, eu fico feliz em ter recebido você aqui, feliz demais mesmo, e ver o quanto você está crescendo e evoluindo. Amém.
Ieda, se você... pessoas em situações como a sua, o que você poderia dizer? Porque você disse, eu tinha um sonho, você disse, eu tenho X idade, e eu tinha um sonho de infância que eu nunca realizei. E hoje você tem esses sonhos realizados. Você corre, você é crossfiteira, você é vó, né? Você é mãe, você tem também cuidados com a sua mãe, você vive ali cuidando, eu vejo suas preocupações. Você é missionária, faz missões, né? Tá nos ambientes cuidando das pessoas, faz visitações em presídios, isso é muito bonito, muito importante. E, assim, tem muita gente do outro lado que essas vozes que gritavam no seu ouvido e essas travas que você tinha, essas pessoas elas também podem ter. O que você podia dizer para uma pessoa dessa que está nos assistindo nesse momento? Eu só não vou dizer que você procure o Dr. Paulo. Mas pode dizer, não tem nenhum problema. Dizer. Pode sim. Se você puder, procure o Dr. Paulo. Propaganda, né? Faça propaganda. Mas, assim, eu queria só acrescentar que todo esse destravamento na minha vida não interferiu só nessa área do físico. Sim. Do físico. Mudou a minha mente, mudou a minha vida emocional, mudou as minhas finanças, mudou a forma que eu trato com o dinheiro. Sim. Me fez ver que tudo que eu tenho, eu sou mordoma daquilo que eu tenho. Sim. Então, eu preciso ser uma pessoa que cuide bem das coisas que Deus coloca nas minhas mãos, né? Então, assim, mudou por completo a minha vida. Mudou tua relação com Deus? Para melhor. Sim. Para melhor. Sim. Eu comecei a tirar religiosidades que eu tinha. E foi para a espiritualidade. E fui para a espiritualidade. Hoje eu tenho um relacionamento com Deus. Sim. E eu sei e vivo num ambiente também que a gente sabe que existe muito, que nós sabemos que não vamos falar nesse lado, porque... Não, respeitamos, né? Vamos respeitar, Mas, assim, mudou totalmente a minha vida com Deus, a minha vida com meus irmãos, a minha vida com a minha família, com os meus filhos. Hoje eu sou uma pessoa que eu quero... eu vou visitar minha filha, que ela mora no interior. Eu vou visitar minha filha uma vez por mês. E eu separo lá na minha agenda e vou naquele dia visitar minha filha. Coisa que eu não fazia, eu não parava. Né? E eu achava que também em 2024 eu me dediquei tanto às coisas de Deus. Sim. Que esqueci de mim. Sim. Esqueci de mim. Sim. Eu estava as cuidando coisas de muito Deus, entre aspas, a obra, né? As coisas de Deus, entre aspas, entre aspas. Que era o ponto da religiosidade muito forte. Exatamente. E aí você... Que não é isso que Deus quer. Sim, sim. Não é isso que Deus... Ele já nos libertou. Então ali fazia parte de uma crença sua de auto-sacrifício. Crença. Exatamente. Nossa. E naquilo ali, talvez eu pudesse mostrar para as pessoas que eu era capaz, que eu estava fazendo, que eu era boa nisso, que, entendeu? E ia ter o reconhecimento das pessoas. Até o ponto que Deus chegou e disse assim, pare, você vai ter que parar. E eu realmente parei. E hoje eu tiro tempo para visitar minhas amigas, que a gente trabalhou junto, a gente marca encontros, Sim. vai se ver. São outras realidades da que eu Sim. vivo hoje. Então, assim, tenho os meus momentos com a obra do Senhor, que é justamente, Sim. como o senhor falou, o trabalho que a gente faz nos presídios e as ministrações, mas também eu tenho o meu momento meu. Sim, com certeza. Entendeu? E tudo isso que aconteceu na minha vida não foi por força minha, porque eu não tinha força para fazer isso. Uhum. Eu estava estagnada ali. Sim. Achando que estava tudo bem, que estava tudo correto e sabendo que estava tudo errado. Mas eu precisei crer em algo. Né? E eu criei que ali era um momento de Deus na minha vida, que Deus estava colocando aquilo ali para mim. E a gente sabe que a nossa força, porque eu me baseio muito, a minha vida é muito regida, muito não, totalmente regida pela palavra do Senhor. Uhum. E ele disse que a nossa força vem do Senhor. Uhum. Então, a minha força, a força de você que está em casa, que não consegue, que acha que não consegue como eu não conseguia, Sim. não é minha. Não fui eu que consegui, foi a força que Deus me deu, Ele me ajudou. Então, o que eu digo para essas pessoas que estão passando por essa situação é que se assim como eu consegui, ela também consegue. Qualquer um consegue. Basta você querer mudar, querer Sim. fazer. Investir então, em si. Investir em você.
parar de olhar para as pessoas Sim. e olhar para você. Sim. Né? Parar de olhar para as circunstâncias e olhar para você. Que legal. Né? Então, é isso o recado que eu dou para as pessoas. Ótimo, 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 ótimo. Então, querida, muito prazer receber você aqui, viu? Muito obrigado. Eu estou muito feliz, fiquei tão feliz. Obrigada, doutor Paulo. Muito, muito prazer. E hoje é o seu primeiro dia, você vai vir aqui outras vezes, com certeza, né? Vamos falar de outros momentos seus que você está hoje vivendo, tendo outros crescimentos. Fico muito feliz em, nesse nosso primeiro episódio, já trazer você. Você é uma pessoa maravilhosa, eu admiro muito você, seu jeito de ser, sua maneira. Vou chorar. Então, vai nada. E hoje ver você crescendo, então, através de você, outras pessoas já estão sendo alcançadas, como você disse, lá das pessoas que estão sempre no seu Instagram falando com você sobre o seu momento de vida e não estão olhando para a idade, estão olhando para si, né? Você está toda jovial aí, né? Toda jovial, ganhou um elogio lá fora, né? Tô sabendo. Foi lá né? fora, já ganhou cheguei um aqui ganhando olha elogio. só, então, isso é muito importante. Fico muito feliz e a todos vocês que estão em casa, nós ficamos felizes demais em ter recebido essa querida. Guarde tudo isso que vocês aprenderam. Esse é o meu, seu, nosso PsiCast. Nós estamos aqui trazendo conhecimentos da psicologia para transformar, mudar a vida das pessoas. E não se esqueça, conheça você mesmo. Uma frase minha que eu falo demais. Quanto mais você se conhece, menos você adoece. Então, fica conosco. Um forte abraço. Nos vemos. E hoje eu acredito nesse hoje elogio. você acredita? Hoje eu acredito nesse elogio. Muito bem, muito bem. Um abração, gente. Nos vemos.